Atrevi-me a chamar-lhe pai, de Bilquis Sheikh, escrita por Richard Schneider. Milagre no Paquistão. Quando o Espírito Santo tocou essa orgulhosa mulher da nobreza muçulmana, as repercussões se fizeram sentir ao redor do mundo. Esta é a história verídica de Bilquis Sheikh, senhora muçulmana que repentina e dramaticamente sofre uma transformação completa ao se encontrar com Deus por intermédio da leitura da Bíblia. Enfrenta então ameaças de morte, perda da família, da posição social e é forçada a deixar sua terra natal. Tudo isso por procurar ser fiel ao seu Salvador. Pelos olhos da senhora Sheikh, podemos ver o confronto entre cristianismo e islamismo e o tremendo abismo entre as duas culturas. E, num nível ainda muito mais pessoal, descobrimos que o Espírito Santo muda o coração dos homens, até mesmo em circunstâncias pouco prováveis. Nessa época de dificuldades, é vital que os cristãos ocidentais compreendam o quão difícil é ser cristão em terras muçulmanas e por isso mesmo percebam a preciosa dádiva de adorar ao Senhor com liberdade. Romanos capítulo 9, versos 25 e 26. Chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que, no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Ao meu neto Mahmud, meu pequeno companheiro de oração, que tem sido uma fonte de alegria e conforto nas muitas horas da minha solidão. Prefácio. O que mais me impressionou em Madame Bilquis Sheikh do Paquistão foram seus grandes, expressivos e luminosos olhos. Neles eu vi a dor, a compaixão e a rara sensibilidade ao mundo espiritual. Uma senhora de misteriosa idade, com amostras de cabelos brancos, usava um lindo sari com dignidade e graça. Ao seu redor, um ar inconfundível de ter nascido para a riqueza e para sua posição. Sua voz tinha o timbre mais profundo e ressonante que eu já ouvira de uma mulher. Nosso primeiro encontro deu-se no salão de jantar, com paredes espelhadas em um restaurante de Bel Air, na Califórnia. Nesse dia, ouvi o esboço da espantosa história de Madame Sheikh. As aventuras de muitos outros podem, talvez, igualar-se a dela em conteúdo dramático, mas poucas a igualariam em um aspecto. Raramente o Deus soberano interrompe o fluxo da história a fim de descer e se revelar a um ser humano de maneira tão inequívoca como fez a ela. O elemento da iniciativa divina era tão espantoso que lembra a experiência de Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Ao ouvir o relato desses acontecimentos extraordinários, me convenci de que essa história devia ser apresentada ao mundo inteiro. 2 anos se passaram desde aquele primeiro encontro. Naquele dia, eu não podia saber que Bilquis Sheikh havia de se tornar não somente uma amiga querida, mas uma verdadeira mãe no Senhor para mim. À medida que os acontecimentos se desdobravam e uniam nossas vidas, descobri uma mulher que possui uma única paixão: ser um catalisador a fim de mediar o Senhor a quem ela ama, a todo o coração faminto que encontrar. Para tornar isso possível, o mesmo Senhor lhe deu dons especiais de percepção espiritual e de conhecimento. Certo dia, em outubro de 1976, Bilquis me telefonou na Flórida de sua casa na Califórnia. Me veio ao espírito a impressão de que você está preocupada com alguma coisa. O que é e como eu posso lhe ajudar? Fiquei realmente espantada com a percepção dela. Você está certa, eu estou perturbada. Acabo de saber que devo sofrer uma intervenção cirúrgica importante. O médico parece um tanto alarmado, mas, depois de reunir todos os fatos, Madame Sheikh disse que buscaria a palavra de Jesus a respeito disso e então desligou. A essa altura, eu já sabia que sempre que minha amiga dizia que iria orar por alguma coisa,
Isso significava que ela estaria ajoelhada perante ele, às vezes horas a fio. Ela me telefonou no dia seguinte. Através da distância, sua voz transmitia muita segurança para mim. Você não tem nada do que temer. A operação terá sucesso em todos os aspectos e o médico descobrirá que nada é maligno. E foi exatamente isso que me aconteceu. Em outra ocasião, Bilkis telefonou a Dick e Beth Schneider na Virgínia. Embora Dick estivesse trabalhando com afinco no manuscrito de Atrevi-me a chamar-lhe de pai, não tivera contato pessoal com Madame Sheikh por vários dias. Há algo errado com vocês dois, começou ela. Há algum tipo de emergência? Me digam o que é, queridos amigos. E havia, de fato. Os Schneider tinham 2 filhos na faculdade. Um deles tinha sido violentamente espancado por alegar ter visto 3 robustos terceironistas surrarem um estudante magrelo. A situação no dormitório agora estava um pouco difícil. As autoridades escolares não tinham sido notificadas adequadamente e havia o perigo do filho de Schneider desejar sair daquela escola. Nessa ocasião, Madame Sheikh pôde conseguir diretrizes de Deus quanto à maneira sábia de lidar com aquele problema que foi resolvido a contento. Em tais ocasiões, tenho me maravilhado de que uma cristã nova pudesse ter tão profunda percepção do mundo espiritual. Também, quão estranho que Deus tivesse descido até uma mulher muçulmana, no Paquistão, e a trouxesse para nos ministrar aqui nos Estados Unidos. Além disso, a intensidade da paixão de Madame Sheikh em testemunhar de seu Senhor tem cumprido a condição primária para que Deus conceda seus dons no Espírito Santo, dons especiais. Esses dons, com a unção e a autoridade que os acompanham, são visíveis a todos os que a ouvem falar por todo o país. Entretanto, o fato de ela não preencher nenhum padrão estabelecido intriga muitos, que se sentem mais à vontade quando determinado líder pode ser rotulado. Certo líder cristão exigiu por carta que ela afirmasse ser ou não carismática. Ela se sentou à escrivaninha pensando a respeito dessa questão. É impressionante como uma única palavra pode dividir os que amam a Cristo. Brincando, num impulso, tirou uma moeda da bolsa e disse: Bem, pai, o Senhor é quem decide. Jogou a moeda para cima, dizendo: Cara, eu sou carismática, coroa, eu não sou. A moeda prateada girou lindamente no ar e caiu no tapete. Ela mal podia acreditar no que viu. Ajoelhando-se para ver melhor, sorriu para si mesma. Que melhor prova poderia ela ter do senso de humor do Senhor? A moeda havia aterrissado sobre a borda das grossas dobras do tapete. Adivinhe só, ficou de pé. A lição, diz Bilkis, é que o importante não é como adoramos ou que palavras usamos ou quais rótulos coloquemos, mas se amamos o nosso próximo. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus? Choramos pelos que não conhecem Cristo? Ansiamos partilhar nosso conhecimento dele? Madame Sheikh encontrou nos Estados Unidos uma surpreendente fome de Jesus. Surpreendente para ela porque, em visão que teve lá no Paquistão antes de emigrar para esse país, ela viu os Estados Unidos como uma terra de muitas igrejas, com torres elevando-se acima de toda a vila e de toda a cidade. Dessa visão, inferiu que os Estados Unidos devia ser um país completamente devoto a Deus. Na visão, porém, aparecia um bando de famintos gansos brancos. Depois de ter viajado de um lado ao outro do país, ela sabe que os gansos representavam todos os que nessa terra ainda não ouviram falar de Jesus. De maneira vívida, descreveu-nos seu primeiro domingo nos Estados Unidos. Ela saíra do hotel para uma rua de tráfego intenso. Devem estar todos indo para a igreja, pensou ela. Viria a descobrir, no entanto, que a maioria dessas pessoas estava a caminho das praias, dos campos de golfe, de lugares para piqueniques. É por essas pessoas que Madame Sheikh anseia e também pelo futuro dessa nação. Em certo sentido, agora ela é uma mulher sem pátria, em parte por possuir de nosso mundo a larga perspectiva de Deus. Em outro sentido, leva consigo seu adorado Paquistão aonde quer que vá.
tendo sido obrigada a deixar seu pequeno pedaço de terra do outro lado do mundo, com seu jardim, ela tem se ocupado em criar outro ao lado do morro, por trás da pequena casa na Califórnia, que partilha com seu neto Mahmoud. Tão lindo tem se tornado esse pequeno jardim que os vizinhos de sua rua, que haviam desistido de plantar qualquer coisa na ladeira estéril por trás de suas casas, inspirados por Madame Sheikh, agora estão cultivando seus próprios jardins. Bilkis contou-me como, ao trabalhar entre suas flores, recentemente, ela pensava no missionário inglês William Carey, com quem se identifica muito, embora ele tenha falecido no ano de 1834, na Índia. Ele adorava as margaridas inglesas que floresciam nos prados de sua cidade natal, Powlersbury, em Northamptonshire. Nos seus últimos anos na Índia, alguns amigos enviaram-lhe sementes de sua flor favorita, e Madame Sheikh copiou, com bastante cuidado em seu diário, a carta que ele escreveu nessa época. Sacudi o saco de sementes sobre um pedaço de terra num lugar ensombreado. Ao visitar esse lugar alguns dias depois, para meu deleite inexprimível, encontrei uma Bellis perennis de nossos campos ingleses brotando. Não sei se jamais desfrutei, depois de deixar a Europa, um prazer simples tão singular como a visão que essa margarida inglesa me concedeu, não tendo visto uma por 30 anos e já não mais esperando ver outra. Bilkis chorou quando leu essa carta pela primeira vez. Ela acha as flores norte-americanas muito lindas, e muitas delas ela criava em seu jardim em Vá, mas sempre permanece um resto de nostalgia por sua terra natal. Ela fica esperando ver certas flores de Vá que aqui não crescem. Espera que algum dia alguém no Paquistão lhe envie também algumas sementes. Entre mentes, nós, aqui nos Estados Unidos, estamos mais ricos por causa de sua presença entre nós. Toda vez que estou com ela, toda vez que ouço sua voz profunda ao telefone, tenho a certeza de que Deus é ainda um Deus soberano e que ainda está no controle de nosso mundo. Catherine Marshall, Virgínia, 15 de outubro de 1977.